sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso canal, né, Sabedoria e Finanças. E hoje com um convidado muito especial para falarmos sobre um tema muito importante que está diretamente ligado à vida financeira, né, de todo indivíduo, de todo ser humano. Apresento a vocês o pastor Paulo Florindo, né, que já esteve conosco em um outro episódio, né, no canal do Financeiramente Feminina, falando sobre finanças para casais, né, pastor? Sim, foi. Pastor Paulo, ele tem um trabalho, né, muito lindo aí, voltado para casais também, mas hoje nós estamos aqui, olha, falando sobre o Ministério Seba, né, que é o Centro de Estudos Bíblicos Apocalipse, e vou deixá-lo, né, se apresentar e falar um pouquinho mais aí sobre esse ministério que de fato tem transformado inúmeras vidas, inclusive a minha, porque eu também sou aluna dele, né, no curso de recursos humanos, de relações humanas, e também sou paciente dele lá na clínica, né? Então se presente, por favor, pastor Paulo. Meu nome é Paulo Florindo, né? Eu estou nos caminhos da graça do Senhor há alguns anos e estamos se especializando, né, na inteligência emocional, no trabalho da alma. Nós chegamos à conclusão que o grande advento da transformação humana passa no conhecimento da alma, né, Alessandra? E ali no curso de Relações Humanas, nós estamos ali na 38ª turma, são 19 anos ininterruptos que estamos ali cuidando de vidas, de almas, uma média de 25 a cada turma, 2 turmas por ano, e Deus nos concedeu a graça também, né, de ampliar até na clínica. Exato. Porque as pessoas mais problemáticas foram-se necessárias desenvolver a ter uma clínica de terapia, ao qual fui para a faculdade, fiz umas pós-graduações, principalmente a clínica psicanalítica, e aí a gente está à disposição do reino, né, para poder justamente gerar transformações de vida através do conhecimento da palavra de Deus. Exatamente, isso é o propósito, né, pastor? Sim. Que tanto tem se falado atualmente, né? E o propósito, ele tem 2 pontos muito importantes aí que vale a pena frisar, né? Um ponto que é incomum a qualquer ser humano, que é o ponto que vem de Deus, né? Que Deus nos criou para transformarmos vidas, né? Sim. E o segundo ponto tem relação à identidade, né, pessoal de cada um, que é através da vocação, através da habilidade, né, que cada pessoa tem naturalmente. Habilidade pessoal. Exatamente. Então, transformar vidas através daquilo que nós temos, né, de maior habilidade, é a nossa missão, é o nosso propósito como seres humanos nessa terra, Com certeza, né? todo ser humano tem seu dom, né, e pode ser útil em alguma área da vida, né, e quis Deus que a gente pudesse investir nisso, né, Alessandra, hoje juntamente, né? Exato. Para que a gente pudesse transformar vidas em pessoas melhores, diferentes, com inteligência emocional, com controle emocional, né, com a capacidade de se auto-organizar-se em si mesmo e principalmente, né, para alcançar finanças, que é consequência e não um fim. Exatamente, e para falar um pouco mais sobre finanças dentro desse tema, né, o pastor Paulo tem me ajudado muito, porque é o que eu sempre falo, falar de finanças, pouco a gente fala de números, é muito importante sim, nós termos um planejamento financeiro, termos a prudência, né, em realmente nos organizarmos, em planejarmos o futuro, né, mas principalmente, né, pastor, que a gente tanto fala, a gente precisa primeiro ter uma mudança de comportamento, né, uma mudança de comportamento no que diz respeito, inclusive, aos princípios, né, porque tudo é com base nos princípios, né, que Deus nos deixou aqui através da palavra, né? E aí vamos entrar no nosso tema de hoje, né? Que é o tema perdão. Por que o perdão? Para se viver uma vida próspera e próspera com abundância, né? Que é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos apenas de uma coisa: cumprir princípios, Sim. Né? E um dos princípios é o perdão. Verdade. Aliás, né, o perdão ele precede vários outros princípios, como por exemplo o princípio do amor, né, pastor? Sim, sim. Dentro do seu trabalho que o senhor tem feito, né, da área da psicanálise, né, dessa área de inteligência emocional, de conduzir as pessoas a conhecer a si mesmo, interligado, né, essa questão das finanças. Como que o senhor introduz, né, o perdão
né, no trabalho que o senhor tem feito? Olha, é algo assim muito fantástico, né? Porque a falta de perdão denota uma certa escravidão a algum sentimento. Perdão é justamente escravidão a um sentimento. E quando você está escravo de um sentimento que te oprime, que te entristece, o seu interior não está bem, né? Se você tem problemas com pai, mãe, filho, filha, esposa, colegas, parentes, né? Que você tem uma mancha dentro de você com relação à falta de perdão, a característica da necessidade de ter um perdão, você não consegue desenvolver as outras áreas da sua vida nunca. Exato. Porque você está preso, né? Você está ligado a essa pessoa. Eu gosto muito de uma frase, né, que a gente fala muito lá no início do nosso curso, né? Que ninguém é mal porque quer ser mal. É mal porque é mal compreendido. Então nós temos que partir do princípio do entendimento da fraqueza da pessoa sobre nós. Mas para isso, nós temos que estar bem, porque como posso entender alguém que me feriu se eu não consigo entender nem a mim mesmo? E aí eu passo a me ferir também, porque eu me torno preso. Então, as áreas da minha vida, e principalmente o perdão, né? Eu consigo transformar em algo de fuga. Aí eu começo a gastar muito, eu começo a comer muito, eu começo a ter comportamentos adversos que me faz realmente perder a minha vida financeira. Focando nessas duas relações, né? Vida financeira e perdão, pode ser na área do sexo, pode ser na área sentimental, mas por que não também na área financeira? E como nós estamos tentando fazer esse link, né? Eu entendo e compreendo que realmente muitas pessoas não conseguem se desenvolver porque estão presos, estão com o coração, estão com a sua alma presa à necessidade de perdoar alguém e de pedir perdão a alguém, de lançar o perdão a alguém, né? E isso, nosso Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele deixou bem claro isso quando ele disse, né, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Então ele queria liberar a vida dele para que ele pudesse morrer tranquilo, para que ele pudesse cumprir a maior promessa, que é salvar a humanidade. E como ele pode salvar a humanidade se ele estava com raiva da humanidade, se ele estava triste com a humanidade? E pelo contrário, antes que ele desse o último suspiro, ele citou essa frase. E aí nos liberou, né? Nos liberou, e glória a Deus por isso, que através dessa frase, né, nós fomos alcançados pela misericórdia dele, estamos aqui nesse momento. Exato. Inclusive, pastor, tocar nesse assunto, né, ele é tão importante porque a gente sabe que existem pessoas muito prósperas, né, mas pessoas, inclusive, que se dizem agnósticas ou até mesmo ateias, né? Sim. O perdão, ele está diretamente ligado, sim, aos princípios cristãos, mas não necessariamente a prosperidade está. Sim. Né? Porque a gente sabe que várias pessoas, né, um dos maiores ou vários milionários, né, aí espalhados pelo mundo, infelizmente são pessoas que não creem em Deus, né, mas cumprem princípios. Sim. Contudo, ter a prosperidade e uma vida em abundância aqui na Terra, muitos têm, mas somente aqueles que de fato conhecem a Deus é que têm a paz. Sim. E o perdão, ele libera a paz. Verdade, né? verdade. O perdão, ele libera esse estado de espírito que muitos não conhecem ainda. Verdade. Né? São duas situações bem claras e definidas, né? Que não necessariamente a religião, Sim. mas sim ao princípio do sentimento emotivo, emocional que está dentro do ser humano. Você, por ser um ser humano, você tem emoções. Sim. Por você ser uma pessoa que corre sangue nas suas veias e que você tem um histórico de vida, há o emocional. A questão evangélica cristã se torna mais fácil de entender as coisas, mas não de definir realmente de fato o que é. Pode ser que muitas pessoas que são frequentadoras de igreja e não conseguem perdoar. E muitas pessoas que não são frequentadoras de igreja, ele mantém o princípio e perdoa. E o que nós estamos dizendo aqui nesta tarde, né, passando justamente para as pessoas, é que há o perdão para ser colocado em prática.
Independente de quem você seja, independente do que você seja, mas é importante liberar esse sentimento dentro de você. Porque quando você ouve falar da pessoa, quando você vê o nome da pessoa, quando você vê a própria pessoa, você fica com um sentimento ruim no seu coração. E isto te impede que de fato você consiga prosperar na sua vida. Porque, querendo ou não, toda demanda que vem de financeira vem das mãos do nosso Deus, não vem de outras mãos, né? Então, é justamente uma necessidade que nós temos de buscar a encontrar com esse perdão. Mas eu quero dizer mais ainda, Alessandra, que o principal perdão é perdoar-se a si mesmo. Tem muitas pessoas que estão presas a si mesma, pelos males que se fez, pelas coisas erradas que se fez, pelas decisões errôneas que se alcançaram, e com isso a pessoa tomou uma certa raiva dela mesma. Ela começou a relutar contra ela mesma. Então, estamos aqui hoje falando sobre esse assunto, e quando se fala perdão, pensa-se em uma outra pessoa. Mas eu queria, nesses minutos, dizer que o maior perdoado tem que ser a gente mesmo. Eu tive problemas na minha vida, solteiro, casado, errei muito como esposo, errei muito como pai, mas eu encontrei a verdade. Eu não tinha ela, eu encontrei a verdade sobre mim. E aí, estudando os Freuds, os livros de Freud, e tem boa parte das obras dele voltada pela palavra de Deus, como base no Torá, como base na palavra. Então a gente começa a abrir a mente, começa a entender primeiramente a nós mesmos. Porque eu gosto muito daquele texto, que fala que, Provérbios 15:13, a alma alegre formoseia o rosto, mas com a dor dessa alma o espírito se abate. Nós somos tricotômicos. Então, se a alma está doente, o espírito fica falho. E esse espírito todo ser humano tem, que é o espírito humano, é o sopro de vida de Deus. Então, a pessoa, quando está com a alma abatida por causa da falta de perdão por ela mesma, porque está dentro dela, quando ela tem um objeto, uma pessoa, uma situação, talvez ficaria mais fácil. Mas como é ela mesma, como que ela vai se auto-identificar-se? Por isso que a gente criou essa clínica, pois nós temos a clínica ali há mais de 5 anos, justamente para poder apresentar a pessoa quem ela é e ensinar ela a lidar com ela mesma. Então, é muito importante, você que está nos ouvindo, você que está participando desse podcast, você possa entender isso. Primeiro, uma autoavaliação de si mesmo. Como que você está diante das demandas da sua vida, desde a sua infância, passando pela adolescência, sua juventude, quem sabe a sua vida adulta, como você está com você mesmo. Se não houver um perdão de você para você mesmo, você talvez, possivelmente, não vai conseguir perdoar outros, não. E é o que eu falo, pastor? Aliás, eu recebo muitas perguntas sobre o dinheiro traz felicidade, E as pessoas estão cada vez mais doentes, e doentes mesmo, doentes não somente fisicamente, mas na alma, É onde a gente fala da importância do equilíbrio mesmo, entre corpo, alma e espírito. E aí, quando eu falo que, quando eu entendi que o meu trabalho, ele é um trabalho realmente de transformar vidas, através das finanças, é muito mais profundo, é muito além do que trazer uma solução financeira através de investimentos, através de um consórcio, através das ferramentas financeiras, que sim, nós precisamos utilizar. Mas a gente precisa principalmente entender pequenos detalhes como esse, porque a falta de perdão, como o pastor aqui bem colocou, até mesmo de si próprio, ele pode estar travando, não a prosperidade, mas a plenitude, que a gente precisa alcançar, que é através da paz, Então, se nós não identificarmos, esse detalhe, pequeno detalhe, mas que pode fazer toda a diferença, realmente as pessoas não têm aí o alcance, não conseguem usufruir da verdadeira felicidade. Eu atendo inúmeras pessoas, pastor, que são muito bem-sucedidas financeiramente, sabe? Mas eu falo que não é nem sobre somente o meu trabalho, não. É estatístico. O maior índice, infelizmente, de suicídios
está na classe média alta, Isso. né? Então isso só comprova como as pessoas estão doentes na alma também. E por falar nessa questão de doença, né, pastor, o perdão ele é um assunto tão necessário de ser falado e abordado, porque ele também, além da questão da vida financeira, ele também pode atingir diretamente a nossa saúde, né? E aí é onde a gente fala, de nada adianta ter recursos financeiros, ter dinheiro e não ter saúde. Sim. O dinheiro, ele pode, sim, claro, né? Proporcionar um bom tratamento, pode proporcionar ter acesso a bons médicos, mas muitas das vezes a gente sabe que de nada vale. Normalmente o dinheiro é uma relação exterior. Uhum. E o perdão e a vida emocional controlada é interior. Exato. Então a necessidade do meu interior estar bem para mim viver o que o dinheiro pode proporcionar. E não tentar proporcionar através do dinheiro o estar bem por dentro. Isso, é o caminho contrário, né? Não é, Alessandra? E muitas pessoas ganham 2, 3 salários mínimos e são muito mais felizes quem ganha 5, 10, 15 salários mínimos. E ganham milhões. Também, porque a pessoa depositou sobre essa coisa externa a necessidade da felicidade. Uhum. E dinheiro não compra felicidade, né? Dinheiro pode levá-lo à felicidade, mas nunca comprar a felicidade. Uhum. E por isso que você determinou esse tema para nós e que eu achei muito pertinente, né, ao momento, que é necessário esse trabalho interior primeiro, porque eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar com a mente aberta. Com isso eu posso até mais produzir mais dinheiro, eu posso ter muitas ideias, Exato. eu posso ter inovações na minha mente, né, porque eu estou bem. Agora, se eu quero estar bem tendo o carro do ano, eu quero estar bem tendo um apartamento na Savassi, eu quero estar bem podendo comprar tudo que eu quero, podendo estar bem tendo um avião, né, tendo um iate, ok, é muito bonito, é muito legal, muito bom, mas tudo isso vai satisfazer uma alegria chamada alegria externa e alegria interna, né? Ou seja, a alma alegre. Então, para a alma ficar alegre, ela precisa de uma transformação interna, porque o que é o dinheiro é uma aparente alegria, é uma falsa alegria, né? E que vai perdurar por algum tempo e vai passar, e como você frisou muito bem e passou na minha mente, e você tocou o assunto, eu ia tocar se você não tocasse, né? Que é o suicídio. Por que suicidar? Por que pessoas ricas suicidam? Por que pessoas parecem ser bem-sucedidas suicidam? Porque, na verdade, vem a frustração. Ou seja, o exterior não proporcionou ao interior o que ele necessitava, e ele não se necessitando, ele entrou em choque. A gente chama o suicídio de um choque psíquico, né? Então ela viu um vazio que para ela naquele momento ali a solução foi tirar sua própria vida. Então nós vemos o Judas, né, que pegou as moedas. A intenção dele era ter 30 moedas de prata, que era muito dinheiro na época, mas ele viu que não adiantava nada disso, que aquilo era pouco daquilo que automaticamente veio sobre ele o sentimento de culpa. Ele não soube se perdoar. E ele, não sabendo se perdoar, ele jogou as moedas fora. Ele abriu mão do maior alvo da vida dele naquele momento ali, naqueles instantes ali, jogou a moeda fora e foi se entregar ao suicídio. Então é o que a gente vê no dia a dia da classe média e média alta, né? Seria isto, né? O que me adianta ter todos os bens que uma vida financeira proporciona, se eu não tenho felicidade para vivê-la? Então eu vou ter ansiedade, eu vou ter medo de perdê-la, eu vou ter um problema de sempre multiplicar o que eu tenho, eu vou estar com medo de perdê-la, e com isso eu vou ter doenças psicossomáticas. Exato. Ansiedade, frustrações, né? TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então começa a ter problemas e tá lá o dinheiro, né? Mas o que adianta? Como você citou do último que eu tive aqui, né? Do rapaz que tinha vários sapatos, né? Então não adianta eu ter, eu tenho que ser. Não adianta ter, não adianta fazer. Eu tenho que ser. Sim, exatamente, ser, né? E inclusive o perdão, né?
ele libera também, como eu disse no início, alguns outros princípios como o amor e o princípio do servir, né? Sim. Porque quando perdoamos, nós estamos prontos a servir o próximo, Sim. né? A transformar a vida do próximo. Sim. E servir tá ligado, aí a gente volta no início da nossa conversa aqui, né? Ao nosso propósito, né? Sim. E aí quando a gente tem a clareza, por isso que eu falo, né, pastor, que Deus, né? Ele é perfeito. Sim, e é muito. tudo muito assim encaixadinho. A gente só precisa ter, como o senhor disse, não é nada sobre religião, não é nada sobre religiosidade, mas a gente precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor mesmo. A gente precisa ter essa sensibilidade em ouvir a voz dele, né? Para que possamos ser obedientes àquilo que ele quer de nós. Sim. E aí, como o tema aqui também o tema é perdão ligado a finanças, automaticamente a gente tem que falar sobre dinheiro. Né? E o dinheiro é sim necessário em nossas vidas, né? Ele é uma ferramenta para que possamos viver nesse mundo, e as pessoas elas precisam entender isso de forma muito clara, que nem todos precisarão ter o dinheiro que elas buscam ter. Algumas sim, né, precisarão ter, porque o dinheiro ele é um patrocinador de propósito, né, para que o alcance ele seja ainda maior. Mas eu gosto de dar muito exemplo de algo que eu vivi na minha vida lá atrás, né, pastor, de quando eu fui diarista. A profissão de diarista é uma profissão extremamente digna de confiança, é uma profissão, eu falo que tão importante como um CEO de uma empresa, mas que muitas das vezes tem uma oportunidade ainda maior, porque ser uma profissional dessa área ou um profissional dessa área, quem está te contratando está literalmente confiando em você para que você esteja dentro do lar ali fazendo algo que muitas pessoas não teriam, né, não seriam dignas, né? E essa é uma profissão que onde eu converso muito com a Marcelene, que é a pessoa que me ajuda lá em casa, e eu falo: Marcelene, você tem um propósito muito grande porque você faz isso com excelência, né? Então você tem uma oportunidade de transformar outras vidas. Outro dia nós estávamos conversando que ela estava na casa, né, de uma pessoa que ela trabalha, e aí ela se sentiu um pouco assim, né, menosprezada por uma pessoa chegar para ela e falar assim: olha, come aí para não jogar fora. Então, assim, aí eu falei com ela falando que, nossa, eu senti tão mal. E aí eu falei com ela que não é sobre ela, é sobre a pessoa. E que naquele momento ela teve a oportunidade, né, de talvez liberar uma palavra ali, né, de consolo para aquela pessoa. Então, quando nós realmente entendemos qual é o nosso propósito e entendemos a que viemos, a gente entende claramente quais são os princípios que precisamos cumprir, inclusive o princípio do perdão, que nesse exemplo, né, que ela deu, ela precisou liberar o perdão, Sim, né? sim. Por algo tão simples, mas que, se esse perdão não fosse liberado, ela iria ficar ali amargurando aquilo, né? E falando assim: nossa, mas que pessoa que é essa que me falou para eu comer para não sobrar comida, né? Então, assim, aquilo vai assim alimentando algo dentro de nós que a gente realmente precisa cessar, Sim. né? Que aquilo ali vai virando uma angústia, vai virando um sentimento de tamanha proporção que, infelizmente, né, aí a gente falou no ápice, né, que pode se tornar até uma situação de depressão e chegando ao suicídio, né, pastor? Sim. Então tá aí a importância realmente da gente não só falar sobre esse assunto na vida como um todo, mas especialmente também na vida financeira, porque, como eu disse, as pessoas elas buscam pelo dinheiro da forma errada, infelizmente, né? O emocional, ele precisa ser tratado, né? Até então nós estamos falando agora de poder perdoar. Uhum. E vamos falar agora também, então, mais profundamente, então, como foi o caso, né, da sua diarista, que aconteceu uma situação. Uhum. Então vamos fazer então da seguinte forma: antes que haja necessidade do perdão, que eu não precise ter problema para pedir perdão. Uhum. Vamos falar um pouquinho disso, né? Porque eu costumo dizer que a pessoa tem que estar com uma alma sarada. Trabalhar na prevenção, né? Isso. Então, ou seja, falei a frase: ninguém é mal porque quer ser mal, é mal porque é mal compreendido. Você vai saber entender a pessoa para não precisar ter que pedir perdão ou perdoá-la. Tem outra coisa que eu falo muito na frase, né?
o que é externo a mim não pode ser maior do que está dentro de mim. Outra frase, entre eu e qualquer ser humano existe Deus. Então vamos falar até mesmo de uma prevenção. Ou seja, já pensou, se todos os acontecimentos que tiver na sua vida, conjugal, familiar, parental, de vizinhos, de profissional, na rua com os motoristas, e você ter que estar sempre que perdoar, você sempre tem que estar buscando limpar o seu coração, porque você está cheio de mágoas no coração. Então, poxa, vamos fazer que não aconteça então a necessidade de pedir perdão. Começamos a falar sobre ter o perdão, começamos a falar sobre praticar o perdão. Isso parte do princípio que ela está magoada, que ela está ferida, que ela está chateada. Nós vamos fazer então de uma outra forma. Limpe seu coração, trabalhe o seu coração, perdoe quem você tem que perdoar, mas é a partir de agora, e a partir de hoje, quando você ouvir esse podcast, né, você ver e você sentir realmente a necessidade, como trabalhar para as próximas emoções que virão, os próximos sentimentos que virão, né, porque a necessidade é do futuro também, né, ou seja, você perdoa, ok, vou perdoar, obrigado Alessandra, obrigado Pastor Paulo, eu estou perdoando, estou liberando perdão, tá, mas e daqui a uma hora, e no dia seguinte, como vai ser os acontecimentos que poderão vir sobre você, e você terá que pedir perdão de novo, você terá que perdoar de novo. Então vamos tratar disso antes. Vamos trabalhar, talvez, né, o próximo podcast, vamos falar sobre isso, né, Alessandra? Sim. Justamente da prevenção, né? Exato. Eu chamo até do mecanismo da formação psíquica, né? Como é que funciona esse mecanismo? Quando você conhece o mecanismo de alguma coisa, quando você conhece o mecanismo de uma máquina, você sabe consertá-la. Você sabe que aquele problema que está acontecendo, você tem probabilidade de achar a origem mais rápida. Então, quando você conhece o mecanismo da formação psíquica, né? Eu sou uma alma que possui um espírito e habito num corpo, né? Quando você consegue entender isso, fica até muito mais fácil de você lidar com as emoções que te rodeiam, porque infelizmente nós somos bombardeados por emoções no trânsito, né? Em casa, com situações adversas da vida. E como você lida com isso? Né? Como você convive com isso? E a gente está à disposição, né, Alessandra, de poder fazer esse trabalho da transformação, né, para que possa cumprir, por exemplo, Isaías 1,19: se quiserdes e me obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Então, todo mundo quer, isso não tem nem que discutir não, porque todo mundo quer. Ninguém quer ficar pendente, ninguém quer dormir debaixo de uma ponte, ninguém quer algo negativo na sua vida, quer algo positivo, sem nenhuma soberba, é verdade, sem nenhuma pretensão de humilhação aos demais que estão na família, mas todo mundo quer alguma coisa, mas obedece, há uma obediência aos princípios que você frisou aí, se eu não estou enganado, umas 4 vezes você falou da palavra princípio, que é uma coisa que tem batido muito no meu coração e tem passado para vocês no curso, né, de relações humanas, na visão da cura interior, que é os princípios. Vamos conhecer os princípios? Os princípios nada mais, nada menos é um mecanismo da formação, né? E quando a gente conhece aquilo que está relacionado ao emocional, com toda certeza a gente tem que estar bem. Por exemplo, a palavra de Deus fala em Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, segue a paz com todos é justamente você trabalhar o emocional para que você não tenha atrito, porque as pessoas infelizmente têm problemas, inclusive você que se reconhece ter problema, você é mais um. Mas quem sabe você vai passar a não ter mais problemas a esse nível para ajudar aqueles que têm problemas. Como Sim. Hoje eu estou aqui, como hoje você está aqui, né, Alessandra? Eu tinha problemas, como eu falei no início, né? Não fui um bom esposo, um bom pai, porque eu não tinha o conhecimento. Por causa dos meus distúrbios psicológicos, como diz Augusto Cury, as minhas memórias RAMs, né? Que estava registro automático de memória, os gatilhos dentro de mim, que me fez ser uma pessoa não quista, né? Não desejada no meio da sociedade.
mas que tem um temperamento difícil, que é o colérico, mas glória a Deus, né? Hoje tem um autodomínio, tem um conhecimento desse mecanismo de formação que faz com que a gente consiga lidar com as pessoas ao ponto de não chegar a ter que pedir perdão, a se perdoar, né? Por isso que o processo é uma mão dupla, né? Se você precisa de perdão, perdoa-se a si mesmo. A segunda, se você conseguiu pedir perdão e perdoar a si mesmo, vamos trabalhar para a partir de agora você não precisar, né? De ter que entrar numa situação dessa vindoura com qualquer que seja a pessoa que está do seu redor. Sim. Isso tudo parte do conhecimento, né? Sim. Do autoconhecimento, né? Por isso que fala João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, né? Isso. Alessandra? Contudo, o conhecimento sem a sabedoria, ele é vazio, Sim, né? sim. E aí é o que a gente sempre fala, que mais uma vez vocês sempre vão me ouvir falar sobre isso, né? Porque infelizmente a humanidade ela tem se dividido por conta da religiosidade das religiões, né? Mas mais uma vez eu bato na tecla, não é sobre religião, Sim. é sobre realmente termos um relacionamento íntimo com Deus. É muito importante, né? Claro, nós sermos membros de uma igreja, né? Mas isso é um assunto para um outro podcast, né? Para um outro tema, né, Sim, pastor? com certeza. E aí a gente trazendo essa importância de se autoconhecer, né, buscar pelo conhecimento, eu trago o meu exemplo, né? Quando eu conheci o pastor Paulo e decidi me matricular no curso de Relações Humanas, eu confesso que eu fui buscar conhecimento para você, para os clientes, para as pessoas que eu atendo, né, que buscam aí o meu trabalho. E na primeira aula eu até me emocionei, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Mas nesse dia foi muito especial, porque quando eu entendi o que é relações humanas, quando eu entendi que antes de eu ajudar o próximo, antes de eu servir, eu preciso estar realmente bem, não quer dizer que eu sou e vou ser uma pessoa perfeita, não né? Existe. Mas como o senhor sempre diz, né? A gente não será, mas nós devemos procurar ser a todo momento, né? Então, quando eu entendi que, de fato, qualquer pessoa precisa buscar pelo autoconhecimento, né? E entender a importância, por exemplo, de se perdoar, aí sim a nossa vida, inclusive a vida financeira, ela é de uma maneira mais leve, né? Aí a gente para de focar no dinheiro, a gente foca naquilo que a gente precisa focar e o dinheiro ele vai vir por consequência. Lembrando, mais uma vez, que nem todos precisarão ter dinheiro, né? Muito dinheiro ou muitos bens para ter uma plenitude, para alcançar a plenitude, né? Se o interior da pessoa, se a alma da pessoa está sarada, ela não tem mais foco nisso, né? Isso. Ela perde o interesse de possuir, de ter, de ser, de fazer. Então ela começa a entender de uma forma diferente e aí que vem as consequências, porque podemos ver uma parábola lá, né? A interrogação de Jesus com o jovem rico, né? Exato, eu quando gosto tocou muito no dela. assunto que para ele dar o dinheiro, Jesus não queria o dinheiro, né? Só fez para mostrar para ele o quanto que ele estava, né, agarrado a isso. E talvez Jesus falaria com ele se ele aceitasse a proposta de Jesus, né? Não, eu entrego sim, eu vou dar tudo que eu tenho para os outros, eu quero seguir o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Jesus falou, não, você provou que você não é amante do dinheiro. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Alessandra? Da soberba, da vaidade. Exato. Ah, pastor, mas eu passei fome, passei necessidade, meu sonho é ter isso, ter aquilo outro. Ok, você não está errado em desejar ter e não querer ter. Há uma diferença muito grande de desejar e querer. Eu desejo ter, mas eu não quero ter pelo fato de possuir. Ficarei muito feliz se for consequência daquilo ao qual eu plantei. Então, se a pessoa já tem um problema emocional, esse problema emocional dele é que vai fazer com que ele queira ter o dinheiro para usufruir para si próprio. E não é essa a intenção, né? Ou seja, o próprio Deus promete muitas maravilhas, né? Como está em Salmo 37:5, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Sim. Né? Então, ou seja, é uma necessidade que a pessoa tem somente de esperar para que de fato aconteça aquilo que ela precisa que seja acontecido na vida dela. Não por necessidade, mas pelo que ela
precisa, Deus vai prover na vida dela com Exato. toda certeza, né? E aí deixando muito claro também uma passagem bíblica que muitas pessoas também questionam, né? Muitas pessoas que não têm realmente um entendimento claro, né? Que é onde fala que é mais fácil um camelo passar, né, no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, é uma interpretação onde muitos acham que os ricos não herdarão o reino dos céus. Na verdade, não é isso. A verdade é que quando as pessoas têm essa prosperidade, né, ao ponto de ter muito dinheiro, de ter muitos bens, infelizmente muitos, né, se afastam, né, acham que ali já é o suficiente e deixam, né, de cumprir. Aí a gente volta no mesmo assunto, né, de cumprir princípios, né, de seguir. Se acha, né, autossuficiente, né? Exatamente, exatamente. E a verdade é que muitas pessoas estão colocando o dinheiro como um senhor na sua vida, Isso, né? falou tudo. E a Bíblia também é muito clara, né? Que o dinheiro, ele não é um dos inimigos de Deus. Na verdade, ele é o maior, ele é o único, né? Que é intitulado como Mamon, que é um outro Deus, né? Então é isso que as pessoas, né? Eu falo que de forma resumida aqui também, é isso que as pessoas precisam entender, né, pastor? Sim. Mais uma vez, que o dinheiro, ele, quando a gente permite, ele tem um poder, né, de sim controlar o nosso emocional. Então é por isso que a gente fala que o dinheiro, ele tem que ter o seu lugar, né, como servo, não como senhor. Isso, né? Com certeza, porque se ele dominar, né, a pessoa perde a visão totalmente. E hoje nós designamos, né, falar sobre perdão. Podemos falar na próxima sobre ansiedade, podemos falar sobre síndrome do pânico. Sim, São situações que podem travar a pessoa e não alcançar a real prosperidade que Deus tem para ela. Exato. Porque ela perde o controle do cartão de crédito, né? Porque ela tem um vazio na alma, né, Exato, Alessandra? Exato. Ela tem uma necessidade muito grande de ser vista, de ser conhecida, de ser integrada no meio da sociedade ao qual ela se faz parte, de mostrar que é melhor do que os seus parentes, né? Sua tia, sua prima, sua cunhada. Então é uma competição, porque há um vazio no coração, há um vazio dentro da sua vida, né? Podemos ver agora, né, semanas atrás, a festa da carne, né, o carnaval, pessoas que foram na intenção maior de preencher um vazio, né, de preencher uma necessidade de vazio. E com isso, aí que tá, né? Com isso se bebe ao extremo, fuma, droga, prostitui, adultera. Então hoje, por exemplo, conforme os sintomas que as mulheres sentiram, muitas crianças foram abortadas, né? Ou seja, se tomou o remédio, né, diante do que aconteceu. Então a tragédia está aí, não é a festa em si. Nós somos festeiro também, Jesus era festeiro, estava na festa de casamento, né, na bodas. Então o problema não é a festa, é o que dentro da festa existe. Então a gente é contra isto, não a festa em si, mas da forma que se coloca a festa, né, da forma que se põe a festa. Nada menos é do que justamente trocar algo que está vazio no coração. Sim. Então a falta de perdão também é um vazio, que está um buraco dentro da pessoa, né? Ela está com um buraco dentro dela, assim como eu disse, pode ser outras áreas da vida, a depressão, a mágoa, né? O rancor, né? A ansiedade, a frustração, né? A síndrome do pânico, tem outras coisas também, e hoje nós nomeamos o perdão, que eu acredito que ele encabeça, eu acredito que é uma maneira mais rápida de alcançar os outros problemas também emocionais que a pessoa tem. E a nossa finalidade aqui nesse momento é justamente acordar a pessoa, porque ela pergunta: por que eu não consigo comprar isso? Por que eu não consigo manter isso? Por que meu nome está sujo? Por que eu não consigo realizar os meus sonhos? Então aí você vai ver que é justamente algo que está aprendendo. E nós estamos nomeando hoje, no podcast de hoje, que é o perdão, que é a falta de perdão, a falta de perdoar, como eu falei minutos atrás, até mesmo a si mesmo, né? Como que você está se vendo nesse momento agora? Você ouvindo esse podcast, você está com vontade de chorar? Ouvindo esse podcast, você está fazendo uma análise de si mesmo e vendo que você é uma pessoa infeliz, que
a vida sempre passou na sua porta, mas nunca foi aberta para você uma oportunidade de felicidade, não consegue parar com o namorado, está infeliz dentro do seu casamento, todos são sentimentos emocionais que nos levam a agir assim. Eu costumo dizer que se você come alguma coisa que te faz mal, o seu organismo quer expelir isso, ou através, né, de você ir no banheiro, ou através de você passar pela sua boca, porque você está passando mal e o seu organismo quer expulsar isso dentro de você. Sim. Então você também está querendo expulsar, fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, que desagradam os princípios ao qual foi norteados para nós desde a fundação do mundo, né? E aí a pessoa começa a sofrer. Sim. E aí, voltando à palavra de novo, né, chega ao suicídio. Sim. Então, que você possa entender e compreender isso, né? E a nossa clínica está lá, o nosso trabalho está lá, né? Ou seja, temos a grande interesse e desejo de poder te ajudar, apresentar a você quem você é, porque às vezes você não se conhece, e nós estamos dispostos, né? Eu, a Alessandra, de te ajudar em nome de Jesus. Isso. E para você que nos ouve, né, nos ouviu até aqui, que essa mensagem ela possa chegar, alcançar o seu coração, e que você entenda que nós não estamos aqui para te julgar ou para, né, de certa forma, né? apontar. Pelo contrário, estamos aqui para realmente transformar, te ajudar nesse processo de transformação da sua vida. E eu, como planejadora financeira, hoje eu entendo que, de fato, né, as pessoas chegam até mim para que elas tenham aí uma solução financeira, para que elas façam um planejamento financeiro e alcancem, né, a realização de sonhos, alcancem a paz. Mas hoje eu entendo que antes de chegarmos nos números, nós precisamos realmente conhecer quem nós somos, né? Cumprir princípios, e estar junto com o pastor Paulo foi um presente que o Senhor realmente, né, me deu. Ele nos conectou por um propósito ainda muito maior, porque eu tenho essa autoridade nessa área financeira, né, como planejadora e mentora financeira, e ele tem autoridade nessa área, né, da psicanálise, e eu tenho aprendido tanto com ele, gente, que assim, vocês não fazem ideia. E aí eu convido, inclusive, vocês, né, que ainda não conhecem aí o trabalho do Ministério Seba, através do curso de Relações Humanas, que tem, inclusive, uma limitação, né, do número de pessoas, por uma questão realmente, né, como o pastor disse, né, é um curso de relações humanas, e o espaço físico que hoje nós estamos, né, as pessoas elas precisam se relacionarem, né, estarem de frente uma para outra. Mas você pode ter a oportunidade, inclusive, de acompanhá-lo, né, nas mensagens que ele leva às igrejas, né. Então não deixem de seguir aí o pastor Paulo nas redes sociais, né, no Instagram, que já vai estar mostrando aí, no Instagram, no próprio YouTube, né, através do Ministério Seba, que eu tenho certeza que você será transformado. E não deixe também de me seguir aí na minha nova rede social, onde eu tenho levado mensagens, né, de fato, onde tudo começa ali na sua alma, para que a sua vida financeira ela possa ser realmente próspera, ela possa ser abundante, mas especialmente ser uma vida de paz, né, pastor? Com certeza, nós estamos aqui, né, com o manual de vida, né? Exato. Nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, né? Aqui não tem nenhuma religião, aqui é um manual de vida, e tudo aquilo que a gente falou nesse momento agora está nesse manual de vida, que muitos presidentes norte-americanos consultam, que muitos empresários consultam. Principalmente o livro de Provérbios, né? E a gente está ali, né, no Instagram, no @PR Paulo Florindo, né? @PR de pastor, né? PR Paulo Florindo. E você pode nos acompanhar ali, tem muita coisa, todo final de semana a gente lança coisas. Estamos, né, com um propósito de, esse ano, desencadear vários podcasts, né, Alessandra? Exato, teremos muitas mensagens aí para abençoar a vida, né? Isso. De quem a quem acredita, quem confia no nosso trabalho, né? Estaremos também com lives, né? Vamos estar realizando lives também. Tem um outro rapaz que trabalha conosco também, né? Com a visão da mentoria do coach, né? Então a gente está juntando o financeiro, a mentoria do coach e a mim, né? Com essa parte espiritual voltada para a psicanálise, né? Que é o que eu entendi, compreendi, e tem dado certo desde quando eu formei, desde quando eu fiz essa pós-graduação ali na PUC São Gabriel. Eu pude fazer essa interação
né? Como você faz parte, né, de uma das escolas de casais que a gente tem, Sim, né? também. Você e o meu querido amado Gênesis, né? Isso. Irmão em Cristo maravilhoso de Jesus, com a sua família linda, né? Os 2 filhos. Então a gente justamente está tentando, né, cercar tudo que pode ser possível, né? Através da clínica, da terapia, através da escola de casais e através do curso de Relações Humanas, porque na verdade o curso de Relações Humanas é uma terapia comunitária, né? Uma terapia coletiva que a gente propõe ali, né? E a clínica em si, ali na Praça 7, é uma terapia universal, né? Dentro do que é individual e do casal, quando vai o casal ou quando vai filhos também, né? Então, justamente para tentar atingir essa transformação, não para ser perfeito, a gente não tem essa pretensão não, mas de poder se conhecer, poder lidar consigo mesmo, poder usar os 3 segundos, né, do pensamento à ação, que nós temos esse espaço de tempo, e aí você conseguir ser uma pessoa limpa, uma pessoa que sabe quem você sabe das suas limitações, você sabe dos seus conceitos de vida, isso te faz melhor, uma pessoa que de fato entenda a si mesmo, né? Os episódios que você vem me contando, né, Alessandra, que tem acontecido, né? Isso. E você colocou em prática aquilo que nós vem ensinando e você vê o retorno, é tão gostoso, né? Muito. É tão bom quando você sabe lidar com as situações, né? Ao ponto do outro, né, da outra pessoa, fala assim, não, como você consegue? Sim. Né? Eu queria ser assim. Então é justamente a necessidade, pessoal, né? E nós estamos aqui justamente com essa intenção de ajudar. Nós estamos fazendo um podcast, investindo, né, nas nossas vidas, também a parte financeira, né? tempo, né? Desloquei lá de Contagem para estar aqui, justamente porque a gente tem esse desejo de poder ver pessoas sendo transformadas. Esse né? compromisso, né, pastor? Isso, né? Essa questão do propósito maior, que é transformar vidas, já que nós conseguimos, né? Então, por que não ajudar o próximo? Né? Porque o texto bem famoso, né, que se resume às 2 leis de Deus, né? Amar a Deus sobre as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E nós aprendemos que podemos inverter esse versículo, né? E vai dizer, amando a mim mesmo, entendendo a mim mesmo, compreendendo a mim mesmo, sabendo quem eu sou, eu consigo fazer isso com o meu próximo. E eu fazendo isso com o meu próximo, com toda certeza estarei fazendo também com Deus. Isso. E Deus agradece muito quando a gente possa ajudar, como a própria palavra de Deus fala também, aquele que ajudar um dos meus pequeninos, né, estará ajudando a mim mesmo. Então, nós precisamos entender essa relação, né, Alessandra, do nosso interior para o exterior, que precisa de pessoas transformadas, de pessoas que tenham autocontrole emocional, que deixe ser praticados os dons do Espírito, né, que fala das coisas boas, né, o entendimento, a compassividade, né, e tudo isso está diretamente ligado a você conseguir aquilo que você precisa. Você vai comer o melhor desta terra. Isso é certo, com certeza, mas dentro daquilo que é proporcional a você, não proporcional ao homem, né, de você, como eu disse minutos atrás, você ter um iate, você ter uma fazenda de 1000 cabeças de gado. Sinceridade, eu não quero isso para mim não, né? Então, ou seja, se Deus vê que eu preciso disso, Ele vai me dar, mas eu não tenho esse desejo, porque o meu tempo é voltado justamente para as coisas do Senhor. Eu digo para você que está nos ouvindo, né, nos vendo, é justamente essa questão, né? O que o dinheiro vai proporcionar para você? Espero que seja uma ferramenta de felicidade, de alegria, de fazer seus filhos felizes, de você poder sair, de você poder comer num restaurante, né, de você poder comprar presentes bonitos, não caros, mas bonitos, agradáveis, né, que você possa passear com as pessoas que você ama. É o mínimo que nós merecemos. Até mesmo, né, pastor, para o ato do perdão, sim, o Senhor nos ensinou que tem aí 4 fases, né? Que é o abraçar, isso, né? O beijar, o chorar e o presentear, né? E como a gente vai presentear sem o recurso financeiro, né? Então é muito importante. Então, assim, para você que nos acompanhou até agora, eu espero, né? Esperamos, né? Sim. Que essa mensagem realmente tenha alcançado aí o seu coração, porque estamos aqui para isso. Na verdade é isso, né? Que essa transformação ela seja dentro de você, seja no seu interior. E se essa mensagem fez sentido para você, não deixe de compartilhar, né, com pessoas que você ama, e não deixe de praticar o perdão, porque de fato faz
toda a diferença em nossas vidas, né? E muito obrigada, que o Senhor possa continuar te abençoando, e não deixe também de comentar aí, né? Nos sugerindo, né? Os assuntos que você gostaria de ouvir, né? O pastor falou aqui sobre o amor, inclusive, ele não é um sentimento, ele é um mandamento, aliás, o maior mandamento. Então, se você quer ouvir sobre algum outro assunto, que você tem esse desejo, quer conhecer melhor, nos envie essa sugestão, que será uma honra, né? Podemos compartilhar desse conhecimento, dessa vocação, desse dom que Deus nos deu, né? É verdade. Para que possamos transformar vidas, viu? Com certeza, precisamos do feedback, né? Exatamente. Precisamos do retorno, né? Exato. O retorno de você que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, possa nos guiar, nos orientar, para que a gente possa escolher temas que venham realmente fazer a diferença. Falamos de várias coisas aqui hoje, né? Vários temas que podem ser, né, abordados, outros, né? Com mais especificidade, né? E nós estamos aqui em nome de Jesus, justamente com esse interesse ferrenho de transformar vidas. Exato. Eu não digo curar, mas transformar vidas, que é muito mais plausível e muito mais fácil de alcançar do que a palavra curar, né? Porque a cura é aquilo que não volta nunca mais, e eu preciso estar sempre alimentando o meu eu para que realmente eu não volte a ser o que eu era antes. Então a gente está tentando trabalhar isso, e você é o nosso convidado, né? Nos acompanhe, e com certeza você vai ser muito feliz. Isso. Então, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar esse episódio. Que a paz do Senhor alcance o seu coração, e até a próxima.